Olá, pessoal. Aqui é a Teacher Fábio Saldanha e eu tô aqui para conversar com vocês sobre essa viagem que eu fiz para Londres. Então, essa viagem eu fiz para estudar. Eu ganhei uma bolsa aqui no Brasil de 20 brasileiras, professoras de inglês. Eu fui uma das que ganhei melhor colocação aqui no Rio Grande do Sul. E eu fui então para estudar 5 semanas na University of London. E fiquei muito feliz porque a gente sabe que o dólar é mais caro que o real, o euro é mais caro que o dólar e o pound, que é a libra, é mais cara ainda que o euro, né? Então é a moeda mais cara de todos desses países mais tradicionais, né, de se visitar. Então, eu cheguei lá em Londres e a primeira coisa que eu fiz foi conhecer alguns locais. Qual que é a intenção desse vídeo? Trazer um pouco de Londres para quem não foi para lá ainda, para a gente ter uma ideia do que esperar quando chegar em Londres, tá? Em primeiro lugar, Londres, como Nova York e outras cidades, são cidades muito grandes. São cidades grandes e Londres é uma cidade que é de primeiro mundo e tem as vantagens de ser de primeiro mundo, que é tudo limpo, olha, tu consegue ver ali que é tudo organizadinho, tudo bem cortadinho, tudo limpo. Agora tem a desvantagem, que é ter muita gente. Então, eu me perdi uma vez lá e fiquei com medo mesmo, porque eu parei num bairro que não é tão limpo, não é tão organizado, e dizem que em Londres eles acabam tendo muita violência com faca, porque eles não usam muita arma, né? Então, realmente a gente tem que ter um certo cuidado com assaltos e tudo mais, né? Mas minha viagem foi perfeita, tá? Já vou antecipar aqui e eu curti muito. Eu cheguei, tirei essa famosa foto, né, no telefone, no phone booth de Londres, e é uma das fotos que eu mais gosto de lá. A gente vai ver outras, mas só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a cidade. Então, chegando em Londres, né, eu fui visitar, tirei algumas fotos. Aqui é da University of London, então foi onde eu estudei todos os dias, né? Eu estudava de manhã até de tardezinha, e é uma das coisas que eu gostei muito, mas para estudar inglês eu não recomendo. Porque tu tá no país, mas tu não tá no país. Tu tá no país, mas tu tem que acordar cedo ali, das 8 às 5 da tarde, tu tem aula. E no inverno, fui em novembro, né? Então, no inverno, quando tu sai da aula às 5 horas, já tá noite. Então, se eu pudesse dar uma recomendação, eu daria, quer estudar, estuda só de manhã, só de tarde, só de noite. Porque daí tu tem um outro turno para conhecer o país, ok? Então, tá aqui a sala de aula, eu bem bonitona aqui, bem feliz que eu estava estudando em Londres. E aí eu fui pro hotel, tá? Tem outros vídeos aqui no YouTube que falam como se faz o check-in no hotel e tudo mais. É um hotel bem simples, né? A cama, ali o banheiro, mas muito confortável, né? Tinha calefação, tudo, então não passei frio nem problema nenhum. Foi tudo super, super, super tranquilo, assim. Tá, the English breakfast, o café inglês. Então a gente tem eggs, sausage, um pãozinho, cereal, juice, water, bem parecido com o nosso. O que que muda? Eles comem peixe e bacon de manhã, mas não é um baconzinho, é um baconzão assim que eles comem. Eles comem coisas mais pesadas que nós de manhã. Eu comia ovo frito todos os dias. Comi todas as manhãs, eu acordava já querendo um ovo frito. Então eu me viciei nesse British breakfast. Recomendo, viu? Transportation, tá? Então, nós temos vários tipos de transportation. Esse daqui é de Amsterdã, tá? Eu coloquei como exemplo, mas it's a boat tour. Então, eles chamam de boat tour, que é um turismo de barco, né? So, it's a boat tour, ok? Deixa eu colocar aqui em branco. Boat tour, tá? Esse daqui de baixo, a Eurostar, é aquele trem-bala que vai para Paris, que passa por baixo ali, né, do canal.
Então, a gente pode chamar de train. É isso mesmo, train. This is a bus. Tá escrito ali, né? Bus. Certo. Qual que é a diferença desse ônibus, tá? Ele é hop on, hop off. Tem alguns ônibus que vocês vão ver que é hop on, hop off. O que que significa? Que tu vai passar pelos sightseeings, pelos pontos turísticos, e tu pode descer do ônibus, ficar no ponto turístico, visitar. E depois, quando vier o próximo ônibus, tu pega o próximo ônibus e vai para o próximo ponto turístico, certo? E aqui, the bike. So, you ride a bike, ok? You ride a bike. Ok? Então, nós temos alguns pontos turísticos, né? Aqui um parque, aqui o ônibus. Mas, no geral, it is a boat tour, a train, sightseeing, a bus and a bike. O que que a gente vai ver em Londres? O metrô de Londres, eles chamam de tube. O metrô de Londres, eles chamam de tube. Porque ele parece um tubo. Ele parece um tubo, né? Que na verdade ele fica underground. Ok? Um tube que fica underground. So where is the tube? Onde que é o trem, né? O metrô. Aqui eu vou mostrar um pouquinho dos parques, porque Londres é muito conhecido pelos parques. Então, o que que eles têm? Eles têm, às vezes, uma quadra sem nenhuma árvore. Isso me chamou bastante atenção, porque não tinha nada de árvore, era só calçada e o prédio, calçada e o prédio, calçada. E eu, nossa, mas esse lugar aqui não tem árvore, meu Deus do céu. Mas não, é que é diferente a arquitetura, é uma quadra só de concreto, aí outra quadra, assim, é só um parque, todo parque fechadinho, bonitinho. Aí outra quadra de concreto, mais algumas quadras, e depois os parques. Então, tu vê que os parques são muito lindos, né? Como eu fui ali em novembro, ainda estava na transição ainda pro inverno, peguei alguns dias bem frios, hoje outros nem tanto, né? Sightseeing são os pontos turísticos, tá? Eu peguei duas igrejas aqui que são muito importantes lá em Londres, que é St. Paul's Cathedral, tá? St. Paul's Cathedral. E essa daqui, que é Westminster, né? Que é onde eles casaram lá, o rei e a rainha. Tá aqui, ó. O príncipe, Westminster, ok? Muito legal, esses dois lugares tem que ver. St. Paul é de graça, Westminster tem que pagar, e pagar caro. Eu não me lembro quanto é que era, mas eu não entrei. Eu não entrei porque era muito caro, né? E eu sou uma brasileira que fui assim, ó, eu comi sopa a 2 pounds. Tu tem noção o que é tu jantar por 2 pounds? Vários dias eu jantei por 2 pounds para poder economizar. Não precisava tanto também, né? Eu que fiquei com um pouco de medo, de receio de gastar mais do que deveria. Aqui, então, tem outros muito famosos, né? London Eye, que é aquela roda gigante enorme, tá? Aqui é por fora, aqui é dentro da London Eye, que ela vai tão devagar que ela nunca para. Então, tu pode descer e subir e ela continua andando. É muito lindo, assim, muito legal. E aí, lá em cima na London Eye, tu vê o Big Ben, né? Famoso. E aqui o mercado, né? Que o mercado é muito legal de visitar em qualquer cidade. Tu vê o que, que tem de comida típica e pode experimentar também. Pode ir realmente almoçar, fazer um lanche também. E os museums, tá? Os museus em Londres, eu não me lembro de ter pago. A maioria é gratuito e assim, ó, pensa num museu. É um museu mundial, assim, um negócio que tu entra e tu pensa, uau! Por mais que tu não goste de museu, tu fica espantado, porque é tanta coisa do Egito, coisas antigas, coisas novas, tem museu de tecnologia, é tanta informação interessante que alguma coisa vai te chamar a atenção. Então, eu recomendo muito nos museus, são gratuitos, deem uma olhada lá nos horários de atendimento, que vale muito a pena. Muito, 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 muito a pena. E tem vários museus em Londres. Camden Town. Quem não sabe desse bairro, pesquisa.
esse é o bairro da Amy Winehouse. Esse é o bairro da Amy Winehouse. Olha que louco que é esse bairro. Ele é todo assim. Tu vai caminhando por ele, ele é cada vez mais louco, assim, ele é muito doido. E aí tu vê um pouco de onde é que ela saiu, da personalidade dela. É um bairro que também tem que conhecer. Eu tomei malt wine lá, eu tomei quentão. Tomei quentão lá e eu me lembro nesse dia, assim, que me marcou muito, porque já fazia algumas semanas que eu estava fora de casa e eu estava com saudades de casa. Então, quando eu tomei quentão, bah, aquilo ali esquentou meu coração, assim, porque lembrou muito, né, essa referência que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Então é um lugar muito legal, assim, de conhecer, vale muito a pena. Notting Hill, né? Quem não viu o filme, Notting Hill, diferente de Camden Town, é algo mais assim, certinho, é mais posh, é mais charmoso, é um lugar mais assim, fino, né? Chique. Então, Notting Hill é um lugar mais para passear, para ver, comprar umas lembrancinhas, souvenirs, tudo mais, tá? Tem que conhecer também. Aqui eu peguei umas curiosidades, né, de quem realmente mora, né, no país, porque eu tava turismo, mas eu já cheguei na primeira semana tendo aula e tendo que sair para comprar janta e chegar em casa, estudar. Então eu vivia um pouco assim da rotina de lá. Então eu ia no super ali, comprei ali, ó, suco, Kit Kat, um sanduíche, tudo mais. E ali, Merry Christmas, a gente vê Oxford Street. Oxford Street é uma das ruas mais famosas de Londres. É aquelas ruas tipo centrão, assim, uma rua e várias lojas, assim, muito movimentado, tá? Então, quem vai para lá conhece Oxford Street. Eu fui no Natal, né? Tava tudo iluminado, muito lindo também. Como boa turista, né? A gente vai para a Inglaterra. Em Inglaterra, eles têm a batata como base alimentar deles, né? Então, esse daqui é um dos almoços, né? Que era uma batata com bacon, com presunto. E tava bom. Quando a gente é turista, a gente come qualquer coisa, né? E uma coisa muito interessante, self-checkout. Agora em Porto Alegre tem, que é de tu poder, tu mesmo, né? Passa ali no caixa as tuas compras. Na época era algo que ele já tinha, era algo bastante comum, e eu me lembro que me chamou bastante atenção, né? Então é legal de tu ver essas tendências que tu viaja para um país um pouco mais à frente e aí depois tu retorna e vê que a gente demora um pouquinho mais às vezes para colocar em prática determinadas tecnologias, né? Então isso foi algo que tinha na época e agora tem aqui. Greenwich, então a gente está saindo de Londres, tá? Greenwich é mais longe, agora demora um pouco mais para ir. Então, o meridiano de Greenwich, né, que é o que separa ali, muito legal também. Isso aqui tem que ir, é algo assim importantíssimo visitar. E para mim, que sou das letras, né, eu fui visitar a casa do Shakespeare em Stratford upon Avon, tá? Olha que legal, era a casa onde ele morava. Aqui também tem algumas coisas relacionadas a ele. Muito bonitinho, uma cidade do interior, assim, pequenininha. E aí nós fomos de ônibus, super, super tranquilo também. Quem é fã do Harry Potter? Harry Potter, tá? A gente foi para Oxford, lá, para umas cidades pequenininhas. E aí nós fomos onde foi filmado o refeitório do Harry Potter, tá? Eu nunca vi, então para mim não fez diferença nenhuma ter ido, mas eu sei que para muita gente esse local é bastante importante, né? Para muitos fãs do Harry Potter. Eu curti muito esse passeio, não era um passeio que estava nos meus planos, mas eu pensei o seguinte: eu nunca vou ver castelo aqui no Brasil, né? Não esses castelos de guerra, pelo menos, porque a gente não passou por essa fase. Então, eu achei muito legal conhecer um castelo mesmo, e a gente pode entrar dentro dele, e ele está realmente intacto, então não tem iluminação interna, bem como era antigamente. Muito interessante. Eu recomendo ir ao Warwick Castle,
Quem tiver interesse, coloca aí no Google, procura, que vale muito a pena também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver perguntas sobre Londres, coloca aí embaixo. Eu não coloquei tudo, porque a ideia aqui é da gente só mostrar um geral da viagem. São muitas coisas. Passei muitos dias lá. E aí a gente vê aqui atrás dos folhetos. Eu sempre me lembro de uma ou outra coisa que eu não falei. Mas coloquem nos comentários, que eu vou responder quando possível. E é isso, bora viajar, que é muito bom viajar, muito bom. Se eu pudesse ir para Londres, eu ia todo ano para Londres, porque sempre que tu vai com um pensamento diferente, tu vai com uma percepção diferente do local, ok? That's it. Bye bye.